Oi, eu sou o Murilo. Sejam todos muito bem-vindos ao canal Grana ao Quadrado. Nesse canal ensinamos educação financeira para jovens e adultos. Aqui no Grana ao Quadrado, a ideia é simples: somar hoje, multiplicar amanhã. Continuando a nossa série de vídeos falando sobre educação financeira, vou ensinar agora a mexer com o Google Sheets. Para essa aula, então, eu vou começar desde o básico no Google Sheets. Como criar, como logar, para que ele serve. Então, essa aula vai ser a base para o nosso trabalho com planilhas. Planilhas mostram o desenvolvimento do dinheiro ou daquela situação ao longo do tempo de uma forma numérica, de uma forma matemática. É bem fácil de visualizar, para demonstrar, para provar que aquilo ocorre realmente. Então vamos lá, bora lá. A primeira coisa, então, a gente tem que ter uma conta no Google. É claro, o Google Sheets é a planilha, o editor de planilhas do Google. Então você precisa de uma conta no Google. Da mesma forma que o Office, o Excel, o Office 365, por exemplo, precisa de uma conta na Microsoft. Então, como que eu crio? Para quem não tem, então, uma conta, um e-mail no Google, lá no Gmail, como que eu crio essa conta, então? Eu vou lá no google.com, então vou entrar no google.com.br, por exemplo, e quero fazer um login. Só que eu não tenho uma conta. Se você não tiver uma conta, a gente vai aqui em criar conta. É muito simples. Você só tem que digitar um e-mail que não existe no mundo todo. Então, por exemplo, criar conta. Eu não vou criar não vou efetivar a conta, mas eu vou mostrar os primeiros passos. Então, por exemplo, criar conta para uso pessoal, para uma criança ou para trabalho ou empresa. Para uso pessoal. Então, uso pessoal. Ele vai te pedir um nome, o seu nome e aqui o sobrenome. Vou avançar. Ele pede a data de nascimento. Então, aqui eu vou colocar a minha, por exemplo, uma data qualquer, tá? Vou chutar aqui, não é a minha data, mas vamos colocar aqui 1980, por exemplo. Vamos colocar mais novo aqui, 2000, de forma que eu sou um maior, né? Então 2000 dá 26 anos e um gênero, então feminino, masculino, então masculino, avançar. Beleza, ele percebeu então que você é um adulto e agora o prefixo aqui do e-mail. Então uma sugestão seria o seu nome e um sobrenome, por exemplo. Se já existir esse nome, esse e-mail, @gmail.com, essa parte aqui não pode mudar. Na hora que eu der o avançar, ele vai reclamar. Como eu não quero criar esse e-mail, então eu vou parar por aqui. Mas a sugestão é que se existir um e-mail com esse nome, você coloca o número da sua casa. Por exemplo, 500. Um número fácil. Então, você vai aumentando aqui a diversidade do nome. Então, feito isso, ele já vai criar uma conta no Google e você pode, então, logar, abrir o Google Sheets, então, nesse momento. Eu vou lá em Google, então vou fazer uma pesquisa aqui, Google Sheets. Então, o Sheets, vou aumentar aqui para quem tiver no celular. Então, o Sheets é o Excel do Google, só que gratuito. Então, Google Sheets e Enter. Então, a primeira ocorrência dele, a primeira sugestão é esse Google Sheets Sign In. No caso aqui, eu já estou logado, eu vou direto para a planilha. Então, esse é o editor de planilhas do Google. É o tal do Excel, né, que o pessoal fala. Vamos então destrinchar o que é essa planilha aqui. Então, na parte de cima, eu tenho o título do meu documento. Então, essa planilha toda aqui
é chamada de documento. Eu vou chamar ela de documento a partir de agora. Então, o nome desse documento vai ser, sei lá, qualquer coisa aqui, um controle de gastos. Na hora que eu der o Enter, ele já vai salvar automaticamente. Então, ele não tem o botão salvar aqui na barra. Então, se eu vier aqui em arquivo, salvar, não existe isso. Ele já vai salvando automaticamente a cada mudança que você faz. Essa parte aqui é a barra de menu. Então, eu tenho os vários menus. A gente vai passar por alguns, não vamos ver todos, senão vai ficar muito extenso. Mas alguns a gente vai ver. Aqui eu tenho a barra de ferramentas. Nós vamos ver todos esses botões, barra de ferramentas. E aqui é a nossa planilha mesmo. Cada retângulo desse é chamado de célula. Deixa eu aumentar aqui o zoom, então, para ficar melhor. 125. Melhor. Então, 150. E aqui onde a gente vai trabalhar. A reunião, então, das células, então, várias células, a gente chama de tabela. Então, isso daqui, por exemplo, é uma tabela, essa parte selecionada. Então, eu teria aqui o cabeçalho e aqui as informações embaixo. E aqui eu tenho as várias planilhas. O conjunto de planilhas a gente chama de documento. Por isso que eu chamei aqui em cima de documento, que é a reunião de várias planilhas. Eu posso renomear essa parte aqui, clicando 2 vezes rápido, e nós temos aqui, então, por exemplo, despesas. Então, eu vou fazer um controle de gasto e é despesas. Se eu quiser acrescentar outra planilha aqui, eu clico nesse mais e ele abre outra planilha. Para eu me localizar, então, qual célula eu vou trabalhar, tem essas referências aqui. A, B, C, D. Então, nas colunas, são as letras. A, B, C, D, E, F, e aí vai. Até muitas colunas lá para frente, mais de 200. E aqui nas linhas, eu tenho as referências como números. 1, 2, 3, 4, e aí vai até 1 milhão e pouco. Bastante. Então, nós vamos brincar de batalha naval. Quando eu quero referenciar, por exemplo, essa célula, eu vou falar que é a D5. Então, o cruzamento aqui da coluna com a linha me dá essa célula aqui, a posição dessa célula. Eu estou referenciando essa célula. Então, se eu colocar D5, por exemplo, eu estou falando dessa célula aqui. Se eu falar B8, eu estou falando dessa daqui. Então, isso é uma referência de célula. Se eu quero referenciar a coluna toda, C, por exemplo, eu vou falar então que é C, 2 pontos, C. É a coluna toda. Então, seria como selecionar dessa forma. Então, C, 2 pontos, C é a coluna inteira. D5, por exemplo, é uma célula só. B8, uma célula só. Quando eu trabalho com um conjunto aqui de células, por exemplo, vamos apagar aqui, deixa até aqui, por exemplo. Então, da primeira aqui, da A1, célula A1, até a D5, como é que eu faço isso? Como é que eu referencio? Então, eu vou fazer A1, 2 pontos, D5. Da mesma forma que eu faço aqui, né? De C, 2 pontos, C, eu referencio uma coluna. Eu não saí do C. E também não mostrei para ele a linha. Eu quero todas as linhas. Não me importa quais linhas. Aqui não. Aqui eu quero da célula A1 até a D5, numa diagonal, né? Até a D5. Então, se eu descer numa diagonal, são essas células aqui. Então, se eu selecionar tudo e der Delete, ele apaga tudo. Então, o primeiro botão é o voltar, o desfazer, ou Ctrl Z, como todo mundo conhece. Então, se eu faço alguma coisa aqui, e eu sem querer apago, por exemplo, apago aqui, percebi que não era para fazer isso. Então, eu venho aqui e desfaço as últimas ações. Então, veja que
a minha última ação foi escrever nessa célula. Se eu voltar de novo, ele vai apagar. Então, a última foi essa ação aqui, digitar nessa célula. Se eu apertar de novo no desfazer, ele apaga a célula. Então, ele vai voltando às últimas ações. Da mesma forma que eu apertar Ctrl Z. Então, eu vou segurar aqui no teclado Ctrl Z, ele desfaz a ação. O botão do lado é o refazer. Então, é o contrário do desfazer. Se o desfazer ele desfaz a ação, o refazer ele volta, né? Ele refaz. Então, por exemplo, tinha um conteúdo aqui nessa célula. Na hora que eu aperto aqui, ele refaz a ação. Tinha um conteúdo aqui, então refaz a ação. Então, desfazer e refazer. O terceiro botão é o imprimir. Então, você tem uma planilha qualquer aqui e eu quero imprimir o conteúdo dela. Quando eu clico nela, aparece então como que iria ficar na minha impressora e os dados da minha, se a página atual, o formato, o tamanho da minha folha. Então, aqui é para imprimir. Aí você só avança e ele manda então para a impressora. Eu não quero fazer isso, eu vou cancelar. É o tal do visualizar impressão também, lá no Excel. Visualizar impressão é esse aqui. Esse botão é o rolinho de tinta, é o pintar formatação, como está aqui, mas é o tal do copiar formatação, não pintar formatação, copiar. Então, por exemplo, se eu tenho aqui vou formatar ele como negrito, por exemplo. Então, esse aqui é negrito e esse aqui é um normal. Mas eu quero copiar o formato desse aqui. Então, eu venho para esse copiar formatação. A hora que eu clicar na célula de destino, ele vai copiar esse formato daqui para cá. Então, ele ficou negrito. Também funcionaria com cores, bordas e formatos de número, de data. Então, ele copia todas essas formatações que a gente vai ver daqui a pouco. Aqui é o zoom, que eu acabei de mexer. Então, a gente diminui o zoom ou aumenta o zoom. Então, a gente vê mais células na tela de uma vez só. Então, se eu diminuir mais ainda, eu vou ver uma quantidade muito maior. Não quer dizer que vai aumentar o tamanho da letra, não é isso. Não importa se você deixar ele grandão aqui, por exemplo, 150%, 200%. Ele não está aumentando o tamanho da letra na impressão. É só na visualização, é só na tela que vai acontecer isso. Se eu mandar para a impressora, ele não vai ficar grandão assim. Então, se eu olhar aqui, ó, ele está do mesmo jeito, ele não mudou. Está do mesmo tamanho. Então, é apenas para visualização. Aonde que está tal coisa? Ah, ele está aqui no final. Então, é assim que a gente trabalha o zoom. Esse aqui é o zoom. Agora, vamos entrar na parte de formatação. Formatação de números, de dados. Então, por exemplo, aqui eu tenho um número e eu quero formatar ele como sendo moeda. Então, formatar como moeda, como dinheiro. Então, na hora que eu clico aqui, ele transforma esse número num valor monetário, valor em dinheiro. No caso aqui é real. Mas a gente pode mudar também a moeda, né? O símbolo aqui da moeda. O outro é também numérico, mas deixa eu digitar alguns números aqui, 15, por exemplo. O outro é para transformar em porcentagem. Então, eu transformo esse número aqui, 0,15, em porcentagem. A hora que eu clicar aqui, ele vai transformar em 15%. Então, 15%. Quer dizer, é esse número aqui multiplicado por 100. Então, um número selecionado multiplicado por 100 e o símbolo de porcentagem. Aqui eu tenho, então, número de casas decimais. Então, se eu tiver um número grande, vamos colocar aqui 8, 9, tá.
Eu posso aumentar o número de casas decimais ou diminuir o número de casas. Então, nesse caso aqui é aumentar e esse aqui é diminuir. Então, eu tenho um número grande aqui, eu vou diminuir o número de casas. Aí ele vai arredondando, perceba que ele arredonda. O último botão é o mais formatos, então mais formatos de números. Vamos colocar, por exemplo, um número inteiro aqui qualquer, então 12, 45 e tal. Então, por exemplo, 12. Eu clico aqui e ele abre então esse monte de outros formatos aqui de número. Então, o número é o mais comum, então com 2 casas decimais. Então, se eu clicar aqui, ele deixa com 2 casas decimais. Se eu vier aqui de novo no número, porcentagem a gente já viu, que é o mesmo desse cara aqui, desse botão. O científico, ele transforma na notação científica o vezes 10 elevado ao cubo, vezes 10 elevado ao quadrado. Notação científica aqui, para números muito pequenos. Então, o científico, ele transformou então 4,5 vezes 10 elevado a 1. Dá um Ctrl Z para mostrar que é um 45 que estava aqui. 45. O moeda, a gente já viu, contabilidade, financeiro, moeda e moeda arredondada é o mesmo desse aqui. Só com alguns detalhes só. O contabilidade, números negativos ele coloca entre parênteses. O financeiro não tem o símbolo de moeda e número negativo é entre parênteses. O moeda é o normal, é esse aqui que a gente viu. E o moeda arredondada é só o símbolo e arredondando, não tem casas decimais, arredondado. O próximo grupo seria a data, então vou digitar aqui uma data qualquer, data 26 de março de 2020, vai. Os vários formatos de data, então. Eu tenho a data que acabei de digitar, né? É essa daqui, não vai mudar nada. Mas eu tenho também a data e hora. Então, se eu clicar aqui, ele coloca a hora. Como eu não informei a hora, ele coloca tudo como 000. E a moeda, e o último que a gente vai ver desse grupo aqui, moeda personalizada. O moeda personalizada é aquele que a gente pode trocar o símbolo aqui de moeda. Então, o real brasileiro é o padrão, mas eu tenho também as moedas de Balboa, o yuan chinês, por exemplo, dólar americano. Aplicar. Aí ele coloca então o símbolo do dólar aqui. O próximo que a gente vai ver é o tipo de letra, as fontes. Então eu quero mudar esse tipo de letra aqui. Então eu venho em padrão, por exemplo. Então veja que a gente vai mudar aqui para Kavit, esse nome aqui. Completamente diferente, né? Vamos aumentar aqui o zoom, deixar mais próximo. Então aqui eu tenho vários tipos de letra, Korean, Lexen e vários outros aqui. A gente vai mudando conforme o gosto. O do lado é o tamanho da fonte. Esse sim vai aumentar a fonte, vai aumentar a letra. Então se eu aumentar aqui, deixar um número grande, por exemplo 36, um número grandão, isso vai afetar na hora de imprimir. Então, na hora que eu mandar imprimir aqui, vejam que agora a letra ficou muito maior. Não teve a ver com o zoom, mas teve a ver com o tamanho da letra. Então é esse aqui, tamanho da letra. Posso colocar números maiores do que essa lista aqui. Ela termina em 36, mas eu posso digitar, por exemplo, 50 no número 50 e dar o Enter, ele fica muito maior. 80, por exemplo. Então 80, muito maior. Então veja que aumentou bastante. Eu vou diminuir aqui, vamos deixar em 40. O do lado é o negrito, o tal do bold. Bold é negrito em inglês. Então eu ligo ou desligo o bold. Por exemplo, nessa fonte aqui, negrito, ligado e desligado. O do lado é o itálico. Ele deita a letra para a direita, então ele fica meio deitadinho aqui, inclinado.
O outro é o taxado. Taxado é com uma risca aqui no meio. Então, quando eu quero, por exemplo, mostrar que eu cancelei aquela palavra, eu não queria escrever isso daqui. O do lado é a cor do texto. Então, eu tenho várias cores aqui, vermelho, muitas outras aqui, um azul, um amarelo. O do lado, então, é para o cor de preenchimento. Então, seria a cor do fundo, a cor da célula. Então, se eu selecionar essa célula e clicar nesse balde de tinta, ele vai me mostrar várias cores aqui onde eu posso pintar a célula. Vamos selecionar, por exemplo, essa. Então, ele vai pintar o fundo aqui da célula. E eu vou fazendo isso para todos eles, todas as células que eu gostaria de pintar. Pode ser um conjunto também. Então, venho aqui, seleciono uma certa área, várias células e coloco uma certa cor nessas células aqui. Então, é para pintar a célula. O do lado é a borda das células. Então, eu seleciono algumas células aqui, clico nela e eu posso colocar, então, a borda no meio. Então, aqui eu tenho superior, inferior aqui. Então, vamos dar um zoom aqui. Então, eu tenho as bordas no centro, no meio, né, da seleção. Isso aqui só funciona quando é mais de uma célula, 2, 3, 4, porque aí eu vejo as bordas entre as células. Essa daqui é a superior e essa aqui é a inferior. Então, é a mais em cima, né, o topo, e esse aqui é a última borda, né, a borda da última célula. Aqui no canto direito, canto esquerdo, e a mesma coisa aqui entre colunas. Se eu quero trocar a cor da borda, aí eu venho aqui, coloco uma cor, vamos colocar um vermelho aqui que mostra bem, vermelho. Ele está selecionado o vermelho e eu vou colocar as bordas externas só. O contorno. Lá, então ele fica com o contorno em vermelho. Posso aumentar também a grossura dessas bordas. Então posso deixar ela mais grossa, pontilhada, borda com 2 riscos, né? É dupla. Vamos deixar ela mais grossa. Então, selecionei a borda mais grossa, agora eu tenho que aplicar. Então, aplico. Ele fica com uma borda mais grossa. O do lado é o mesclar células. Então, por exemplo, quando eu quero juntar a informação. Veja aqui eu tenho um número, ele ocupa essa célula aqui. Essa célula do lado está vazia. Mas eu quero que esse número ocupe essas duas células. Então, eu vou mesclar em uma só. Então, eu clico aqui. Mesclar horizontalmente, por exemplo. Então, horizontalmente. Vem aqui do lado. Como não tem nada, ela estava vazia, então não teve problema nenhum. Ela ocupa agora, então, 2 espaços. 2 colunas. Mas como sendo uma só. É uma célula, mas ocupando 2 colunas. A mesma coisa eu posso fazer aqui. Só que aqui, percebam que eu tenho um número aqui embaixo, e um número aqui em cima, e um número aqui embaixo. Se eu mesclar verticalmente, nós vamos ter perda de informação. Então, mesclar verticalmente. Olha, aí ele alerta, né? Pense bem. Só o valor da célula superior mais à esquerda será preservado após a mesclagem das células. Mesclar mesmo assim? Então, essa informação de baixo, aqui, as informações de baixo, né, pode ter mais, 2, 3, 4 aqui, todas essas informações serão perdidas. Eu dou o OK e ele mescla numa só, só que só a primeira célula é que vale. Eu vou dar um Ctrl Z aqui. Fiz coisa errada. Então dou o Ctrl Z.
O botão do lado seria o alinhamento. Alinhamento do texto, alinhamento horizontal do texto. Então, eu tenho esse meu texto jogado aqui à direita, é um número, né? Ele fica à direita, mas eu quero deixar ele à esquerda, colado aqui. Então, eu venho aqui e coloco ele à esquerda. Da mesma forma com o texto também, funciona com o texto. Então, ele está à esquerda, eu seleciono a célula, venho aqui em alinhamento horizontal, jogo ele à direita. Então, ele cola aqui na parte da direita. Ou no centro também. Posso deixar ele no centro. O botão alinhar na vertical é o alinhamento vertical. Então, aqui eu tenho o meu número colado na parte inferior da célula. Eu vou jogar ele na parte superior da célula. Então, eu clico nele e vou alinhar ele na parte superior. Aí ele vai para cima. E eu quero ele no centro, por exemplo, aqui. Superior no centro. Então, eu seleciono o centro no alinhamento horizontal, superior no centro. Posso também colocar no centro, centro. Então, centro, centro é aqui. Alinhamento horizontal e vertical no centro. O próximo botão é ajustar texto. Quando eu tenho uma palavra muito grande, então eu tenho controle financeiro pessoal. Veja que essa palavra ficou muito grande. Eu vou diminuir um pouco a letra aqui, que está muito grande. 20. Aí. Então, veja que essa palavra ficou muito grande aqui. Ela está ocupando a coluna A, a coluna B e a coluna C. Não está mostrando, mas ele está ocupando aqui a coluna C. Ele ficou muito grande. Eu tenho duas opções. Ou eu posso mudar o tamanho da letra. Então, eu mudo aqui para um tamanho 10, por exemplo. Aí ele fica aqui concentrado na coluna B. Mas, na hora de imprimir, na hora de ver, ele pode ficar muito pequenininho. Pode ser ruim isso. Eu quero deixar ele grande, destacado. Então, eu quero o tamanho 20, por exemplo. Só que ele passa a célula. Então, eu vou ajustar o texto. Como que eu vou fazer? Eu vou falar para ele, olha, quebre a linha e coloque esse conteúdo embaixo, na próxima linha. Então, faça quebra de linhas. Então, ajuste com quebra de linhas. Então, ele aumenta a célula para acomodar o conteúdo. O que me importa é o tamanho da fonte, não a altura aqui da minha linha. Então, coube todo o conteúdo numa coluna só. Aí eu posso, então, diminuir até um pouquinho mais. Não preciso de tudo isso, né? Ele coube, então, numa célula só. Eu posso também ajustar o texto, mas de forma a cortar. Então, ele não passa mais aqui na coluna A e nem na coluna C. Ele corta o texto. E o estourar é o normal dele, o padrão. Então, ele estoura as células aqui. Ele só não aparece aqui porque eu tenho conteúdo nessa célula na coluna C. Se eu apagar o conteúdo, vou dar um delete aqui. Aí ele estoura, então, para a coluna C. Se eu tiver coisas aqui dentro, por exemplo, número 1, aí ele não sobrepõe, porque eu tenho conteúdo aqui dentro. Por isso que ele não aparece. Lá no visualizar a impressão, ele aparece a mesma coisa. Ele não estoura. Ele não pode sobrepor as informações, a não ser que estiver em branco. O próximo botão seria a rotação de texto. Rotação de texto, a gente vai, como o próprio nome fala, vai girar a palavra. Vai deixar ela inclinada. Então, por exemplo, eu vou inclinar para cima. Então, ele vai inclinar, ele vai aumentar a célula, a linha, aumentar a altura da linha e vai inclinar o texto. O próximo botão é inserir link. Quando eu quero colocar um link aqui,
Eu digitei lá uma tabela tal, e eu quero mostrar a fonte, né? Eu quero mostrar de onde eu tirei essas informações. Então eu digito aqui, por exemplo, fonte. Quero mostrar a fonte. Fonte. E vou colocar na célula do lado aqui o link. Então eu venho aqui em inserir link, IBGE, e vou colar aqui. Colei aqui e vou aplicar. Então ele vai escrever IBGE, mas no formato de link. Então aplicar. Olha lá, IBGE. Ele fica com aquele sublinhado característico do navegador. A hora que eu paro com o mouse em cima, ele mostra então para onde que ele está mandando. Se eu clicar aqui nesse painel de indicadores aqui, ele abre a nossa fonte, aonde que estava esse link. O próximo botão é o inserir comentário. Então, se eu estou trabalhando com uma planilha compartilhada, quer dizer, outras pessoas também veem esse meu conteúdo aqui, eu posso inserir então um comentário nessa célula. Então, eu vou clicar nessa célula, por exemplo, vou inserir um comentário. Clico aqui, ele abre esse balãozinho, não consegui acessar. E ele vai ficar com esse símbolo aqui no canto. Na hora que eu paro com o mouse em cima da célula, ele abre então o comentário. O próximo botão é o inserir gráfico. Esse nós vamos ver na segunda parte, da mesma forma que o criar um filtro. E o botão de funções a gente vai ver mais para frente também. Muito obrigado a todos. Não se esqueçam de se inscrever no canal. Se gostaram desse vídeo, deixe o seu like. Muito obrigado.